fechar, vamos voltar aqui rapidamente ao gráfico do Bitcoin, mas vamos botar aqui na base mensal. Afinal, a gente está aqui em julho, então a gente saiu de junho, fechamos mais um mês e abrimos então mais um mês. Estamos agora, como a gente sabe, no mês de julho. Eu vou puxar aqui o Heikin Ash para a gente dar uma olhada então como a gente fez esse fechamento de junho pelo Heikin Ash, que a gente sabe que são grandes rastreadores de tendência, são muito importantes aí para a gente conseguir justamente rastrear a tendência macro no mercado, principalmente numa vela mensal. Sempre que a gente vai dando zoom out, a gente vai aumentando o tempo gráfico, tende a ser mais assertivo. E o que a gente tem aqui é que junho não foi positivo para o Bitcoin em relação à tendência. A gente vê que a gente fez aqui uma barra muito forte de baixa, a gente nota que a gente teve um corpo largo, a gente teve sombra inferior e a gente não teve sombra superior. Então a gente preencheu os 3 pré-requisitos para uma barra de força vendedora, que foi exatamente isso que a gente fez então no mês de junho, ampliando, né, o corpo que a gente fez aqui em maio. Vocês notam aqui que em maio a gente começou a alargar o corpo em relação a abril. Então abril, vamos puxar aqui de trás. Março e abril a gente fez 2 meses aqui lateralizados, que foi justamente naquele rompimento falso que eu mostrei para vocês no início desse vídeo. Então a gente teve aqui 2 meses lateralizados, as velas ainda eram vermelhas, só que vocês notam que o corpo era curto e a gente tinha sombra superior. Então a gente não tinha aqui uma tendência tão clara, tão bem definida. E a partir de maio a gente nota que o corpo da vela começou a aumentar, então a gente teve vela vermelha com corpo largo e a gente começou a não fazer sombra superior, ou seja, a gente fez aqui uma vela clássica aqui forte de baixa em relação a abril. Então em maio a gente começou a ter esse rastreador de tendência, que a tendência de venda ela poderia estar aí se fortificando no mercado, e no mês de junho a gente ampliou ainda mais essa tendência aqui inicial, essa vela, digamos assim, de maio. A gente fez então uma vela com corpo maior ainda do que a gente fez em maio. Então no momento vocês estão vendo que julho, é óbvio que só tem 3 dias, julho só tem 3 dias, então ainda tem muita água para correr aqui nessa vela, mas a gente está aumentando, pelo menos por enquanto aqui, o corpo, mais uma vez o corpo da vela aumentando, com sombra inferior já e sem sombra superior. É óbvio que essa sombra inferior ainda não é expressiva, mas mais uma vez a gente acabou de abrir o mês. O que a gente precisa e o que a gente quer ver aqui no Heikin Ash, no gráfico mensal, é que a gente comece a ver aqui o que a gente esboçou a fazer nos meses aqui que eu mostrei para vocês, março e abril. Se a gente tivesse visto aqui, a minha expectativa, eu lembro, eu cheguei até a fazer um vídeo aqui em março desse ano, nessa vela aqui. Essa vela aqui, ela chegou a ficar verde em determinados momentos. E se isso tivesse acontecido, teria sido muito bom. Acabou que a gente fechou o mês de março, essa vela não fechou verde, fechou aqui vermelha. É óbvio que a gente tem sombra para os dois lados, só que depois que a gente vem aqui de uma tendência majoritária de baixa, a gente começa aqui a ter esses dojis que são sombras para os dois lados. E corpo curto aqui, corpo indefinido. Se esse corpo tivesse feito verde, poderia indicar aqui uma tendência de uma possível reversão de tendência. Acabou que isso não aconteceu. As 2 velas aqui foram vermelhas. Foi só um movimento aqui de lateralidade para a gente continuar a nossa queda. Mas então, voltando aqui para o macro, a minha expectativa é que a gente comece a ver aqui, em algum momento nesse ano, uma possível barra verde aqui para os preços, como a gente fez aqui, mas principalmente como a gente fez aqui em março de 2019. A gente está aqui em março de 2019, vocês notam que aqui foi o topo do Bitcoin em 2017, a gente começou a iniciar aqui muito claramente aqui, o gráfico mensal, ele é muito bom para o Heikin Ash. Sempre que a gente muda de verde para vermelho ou de vermelho para verde, isso geralmente é um indicativo muito forte que a gente está tendo uma reversão de tendência. Usualmente quando a gente muda para vermelho ou para verde, a gente pode estar iniciando aí um grande movimento de alta ou de baixa. A gente nota aqui então que a gente fez o topo de 2017, a gente fez aqui o fundo de 2018, 2019, esse aqui foi o fundo do Bear Market de 2018, e a gente nota aqui que no momento que a gente fez então esse doji, que foi uma vela vermelha mais curta com sombra para os dois lados, no mês seguinte a gente fez aqui uma vela aqui de tendência de alta. Então a gente fez uma vela verde com sombra superior e sem sombra inferior. Então nesse momento aqui a gente tinha um indicativo ali de quem sabe a gente surfar alguns meses
meses de alta. Foi exatamente isso que aconteceu aqui em 2019 e a minha expectativa é que a gente possa, então, quem sabe viver um momento como esse ainda em 2022. Vocês notam aqui também que nesse momento os preços eles esboçaram também aqui reverter a tendência, só que a gente teve aqui o evento chamado evento Cisne Negro, aqui, que foi o Corona Dump. Então nesse momento, é óbvio que a gente nunca vai saber, mas na minha opinião, caso a gente não tivesse tido o Corona Dump, nesse momento a gente teria feito aqui só barras verdes. E vocês notam aqui então que se a gente der um zoom out no gráfico, o gráfico mensal pro Bitcoin no Heikin Nash, ele é muito assertivo. Geralmente quando a gente muda as cores, verde para vermelho, vermelho para verde, a gente começa a ver então uma forte tendência aí que está mudando. Até o momento isso não aconteceu, muito pelo contrário, a gente ainda está com uma vela forte aí, vermelha, mas sempre olhando todo mês. Então o Heikin Nash pelo gráfico mensal, para a gente buscar quem sabe uma vela verde ainda esse ano e ter aí um possível rally, não necessariamente para levar a novas altas históricas, principalmente pelo momento que a gente está vivendo no mundo em relação à economia, mas para a gente dar um respiro aí, o chamado Rally da Esperança, quem sabe. Vamos. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra.